Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago os casos clínicos para nós desenvolvermos aquele raciocínio clínico e, enfim, termos os melhores resultados tratando as emoções dos nossos pacientes. Sejam todos muito bem-vindos, vai ser incrível ter a participação de cada um de vocês hoje. Vamos falar hoje sobre um caso bem interessante a respeito de uma dor lombar, uma disenteria, uma diarreia crônica. Será que tem comprometimentos emocionais nesses fatores? Então vamos lá entender todo esse passo a passo para nós desenvolver essa linha de raciocínio. Beleza? Sejam todos muito à disposição. Dias 29 e 30. Alguns recados importantes para nós começarmos. Dia 29 e 30 de março, tá? Daqui praticamente 2 semanas teremos a imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional em Curitiba. Eu tenho uma única vaga e se você tiver interesse me chama aí que eu faço sua inscrição e a gente já encerra as inscrições. Tá? Segundo fator importante, dia 23 de março comemora-se o Dia do Acupunturista. E em comemoração ao Dia do Acupunturista, eu resolvi fazer uma super aula para acupunturistas. Tá? Vai ser uma aula mega intensa, densa, com muito conteúdo, então eu já te convido a fazer parte dessa aula. Convide todos os seus colegas, o link da inscrição está na minha bio, vou deixar também na descrição desse vídeo. Ou, se você preferir, me chame no direct, eu te mando o link também para você entrar para o grupo da nossa super aula em comemoração ao Dia do Acupunturista. Se você é acupunturista, você precisa comemorar esse dia da melhor forma conosco, tá? Essa aula vai acontecer na segunda-feira, dia 24 de março, às 20 horas. Show? Vamos lá? Vamos bater um papo então a respeito aqui desse caso clínico, que vai ser bem interessante. Vamos desenvolver aqui uma linha de raciocínio bem legal aqui. 68 anos de idade, então um homem, 68 anos de idade, que apresenta então dor lombar. Ele chegou para o tratamento com dor lombar em 2021. Então, processo por trás. Tá bom? Show. Silvana, a aula vai ser no dia 24, mas o dia do acupunturista é dia 23 de março. Tá? Então, 68 anos de idade, ele chegou para o tratamento de dor lombar no em 2021, né? Então ele já vinha apresentando um quadro aqui de dor lombar. Desde 2021. Tá? É um paciente que então vem fazendo tratamento, algumas questões melhoraram, agora ele chega com novos episódios, né? A dor lombar ainda persiste por alguma intensidade, mas ele vem apresentando também quadros de hemorroidas, tá? E as hemorroidas então, né, é uma alteração de forma. Então as alterações de forma, prolapso retal, prolapso uterino, né, a famosa queda de bexiga, todas essas estruturas, né, que tem a descendência ali na região do períneo, vem por conta de uma alteração do baço. Então, alteração de forma. E aqui nós também temos um comprometimento de alteração de forma onde? Nos vasos sanguíneos da região retal, do ânus. Perfeito? Então, hemorroidas. Então, tem processo inflamatório, tem sangramento, então o baço não está conseguindo segurar o sangue ali dentro do vaso sanguíneo, por isso que acontece. Tá? Esse paciente também apresenta episódios de dor no ombro, dor no joelho. Então, vamos entendendo toda a sintomatologia que ele apresenta para nós conseguir gerar esse raciocínio clínico. Tá? É um paciente que apresenta diverticulite. E eu tenho uma aula só sobre diverticulite. Tá? Se você tiver interesse, depois me chama no direct que eu te passo essa aula sobre diverticulite. E a diverticulite também é uma alteração de forma, só que agora ela pega onde? Lá no intestino, podendo gerar também processo inflamatório. Então, olha o comprometimento: fogo, terra e metal. Tá? Tem hiperplasia prostática benigna. Tá? Hiperplasia prostática benigna também é uma alteração de forma
na próstata. Olha só que interessante, porque nós vamos falando da sintomatologia e já vamos percebendo um grande comprometimento do elemento terra. Um grande comprometimento do elemento terra. Alteração de forma nos vasos sanguíneos, alteração de forma no intestino, alteração de forma na próstata. Tá? Olha só, mais uma alteração de forma. Hérnia de hiato. Mais uma alteração de forma. Tá? E agora, recentemente, ele vem desenvolvendo essa diarreia crônica, diariamente. Tá? E a diarreia, então, ela é do elemento metal porque interfere diretamente no intestino, mas nós temos que entender que pode ter padrões sindrômicos diferentes interferindo no intestino. Pode ser por excesso de calor, pode ser por excesso de frio, pode ser por excesso de umidade. Tá? E a gente vai chegar ainda nesse padrão sindrômico mais para frente. Tá? Ele, né, é um paciente que tem feito um controle com iogurte. Tá? É benéfico, é maléfico? Tá? Vamos entender por trás do racional. Tá? Tudo que é em excesso, se ele estiver consumindo em excesso, pode fazer mal. Tá? E aí ele traz algumas questões importantes. Olha só. Emocionalmente, preocupação com os filhos. Olha que a gente já vinha falando sobre as questões de alteração de forma de desequilíbrio do elemento terra. E agora ele traz essas preocupações com os filhos. Tá? Tem uma namorada antiga que veio morar com ele. Tá? Estão morando juntos há mais ou menos 40 dias e ela tem uma filha autista. Então estão nessa fase de adaptação. Então, nós temos aqui alguns fatores ainda. O namoro. Tá? É um novo momento, é uma nova estrutura familiar, tá? Que isso tudo pode interferir emocionalmente. Então sempre nós vamos fazer essas correlações para a gente entender melhor como acontece alguns critérios para desequilíbrios emocionais. Perfeito? Show? Então aqui nós já temos uma correlação com muito desequilíbrio da Terra, com muita estagnação, tá? Com muita alteração de forma, interferindo no fogo, no metal e na água especialmente. E isso já acaba reverberando aqui no elemento madeira. Show? Então, dito tudo isso, vamos fazer o diagnóstico da língua para a gente juntar todos esses dados para o nosso raciocínio clínico ser um pouco mais efetivo. Perfeito? Então, olha lá. Essa é a língua do nosso paciente. Me ajudem aqui nesse padrão de desequilíbrio. E aí? Primeiro fator que nós vamos avaliar aqui nessa língua é com relação à saburra. Essa língua, ela apresenta saburra? Sim ou não? A saburra está presente ou ausente? Se ela estiver presente, qual que é a coloração dessa saburra? Qual que é a coloração dessa saburra? Então, nós temos aqui, né, uma saburra... Opa! Nós temos aqui uma saburra, né? Uma saburra... Olha, uma saburra que eu acho de característica mais esbranquiçada, principalmente nessa região aqui. Conseguem visualizar? Realmente, quando eu olho para... Silvana, me confirma aí, você que viu essa língua pessoalmente. É uma saburra mais branca ou uma saburra mais amarela? Porque aqui quando eu vejo no computador que eu estou fazendo a live, ela me aparenta muito mais esbranquiçada. Quando eu olho no meu retorno aqui no Instagram, ela parece mais amarelada. Como que é pessoalmente? Porque às vezes nós temos essa interferência aí da luminosidade da foto. Tá? Luminosidade da foto. Então, saburra realmente ela está presente. Tá? Nós só precisamos bater o martelo aqui se ela é mais branca ou mais amarelada. Se ela é mais branca ou mais amarelada. Tá?
realmente me trouxe essa dúvida aqui e realmente ela está levemente amarelada. Perfeito. Então vou considerar ela aqui como uma saburra amarela. Tá? Porque senão eu posso fazer um diagnóstico errado aqui por conta da luminosidade aqui que está para mim. Então, levemente amarela. Pode ser que ela esteja numa transição de frio para calor ou de calor para frio. Isso não vai fazer a diferença, tá, no nosso tratamento. Por quê? Porque a gente faz um tratamento não de uma sessão única. Nós fazemos um tratamento a longo prazo. Então, mesmo que às vezes eu considero ela uma saburra branca ou uma saburra amarelada e ela não for, no decorrer do tratamento ela vai se mostrar para a gente da coloração realmente que ela é exatamente. Tá? Então, saburra levemente amarela. Segundo fator que nós vamos avaliar, a cor dessa língua. Essa é uma língua mais pálida, mais arroxeada ou mais vermelha? Essa saburra é uma saburra mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? O que vocês acham? Como que vocês avaliam aí o fator cor nessa língua? Pálida, né? Uma língua extremamente pálida, basicamente pálida geral, né? Então, pálida. Perfeito. Uma língua mais pálida. Terceiro fator que nós vamos avaliar, as alterações de forma. Essa língua apresenta alterações de forma, e quais alterações de forma que ela apresenta? Ela apresenta fissuras, edema, marcas de dentições. Vocês conseguem ver aí de alteração de forma nessa língua. Alteração de forma nessa língua. Olha só que interessante. Nós percebemos fissuras mais profundas aqui na região do triplo aquecedor médio, indo para o triplo aquecedor superior, né? E se nós olharmos bem essa língua, nós vamos perceber que essas alterações de forma estão chegando aqui, ó, nas laterais. Vocês conseguem visualizar aqui? Olha lá. Olha, parecendo estrias aqui nessa região. Ó, que interessante. Show? Bastante fissurada e edemaciada. Tem um edema aqui. Ela está edemaciada. Ela está mais volumosa. Show? Perfeito. O último fator que nós vamos avaliar nessa língua é com relação à umidade. É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Tem umidade ou tem secura essa língua? Tem brilho de líquidos orgânicos ou não? Perfeito. Uma língua mais úmida. Show! Maravilha! Quando nós dividimos isso aqui, né, no passo a passo, fica mais fácil de nós compreendermos. Perfeito. Se nós temos essas características aqui na língua, então nós podemos voltar aqui para o nosso caso clínico, tá? Para a gente debater melhor a respeito desse processo. Show? Então vamos lá. Saburra amarela, em especial aonde? Aqui no triplo aquecedor inferior. Saburra amarela. Em especial ali no triplo aquecedor inferior. E essa saburra amarela, ela vai chegando ali no centro do triplo aquecedor médio. Perfeito? Ótimo. Segundo fator que nós avaliamos foi com relação à língua. A língua ela apresenta sinais claros de palidez, uma palidez geral. Pálida. Língua pálida. Show? Terceiro fator que nós observamos, muitas fissuras, que nos mostram uma deficiência de intido baço. Mas essas fissuras lá na língua, elas acabam chegando aonde? Lá nas laterais da língua. Deficiência de inti também do fígado e da vesícula biliar. Olha só que interessante, que nós já podemos pensar, caso esse paciente ainda não apresenta cálculos biliares, ele tem predisposição a apresentar. Por quê? Porque ele tem alteração de forma ali nas laterais. Ele pode ser um paciente que apresenta o quê? Esteatose hepática.
Se ele não apresentou, ele tem um local de menor resistência energética para que isso possa acontecer. Conseguem entender ali o processo por trás de todo esse diagnóstico energético que nós fazemos, que nós conseguimos entender tanto se o paciente tem uma patologia ou pela predisposição que ele pode apresentar? Conseguem pegar aí? Então, essas fissuras, né, que pega muito ali, em especial no triplo aquecedor médio e nas laterais da língua, é uma língua edemaciada, que nos mostra também uma estagnação. Olha, a gente já tinha falado a respeito dessa estagnação pela quantidade de alteração de forma que ele apresenta. Show? E por fim, o último fator que nós avaliamos aqui na língua é com relação à umidade. E essa é uma língua realmente úmida, né? Úmida em especial ali no triplo aquecedor superior, mas úmida praticamente em toda a região da língua, que nos mostra uma deficiência da energia yang do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular, então acaba acumulando líquidos orgânicos ali na língua. Show? Maravilha! Olha só que interessante, né? Geralmente nós vemos muitos casos clínicos que o paciente apresenta, né, sintomas de ansiedade, com muito calor, língua vermelha, petequias, né? E interessante que esse caso não demonstrou. Ah, professor, mas isso significa que esse paciente não tem ansiedade? Não é bem isso. Por quê? Porque nós não podemos falar apenas da questão emocional simplesmente, puramente pela língua. Aqui nós temos outros fatores. Como esse paciente apresenta vários desequilíbrios de outros elementos, como palidez, como estagnação, como saburra amarela, como deficiência de yang, esse paciente pode definitivamente ter uma ansiedade mascarada por outros padrões de desequilíbrios energéticos, ou até mesmo por outros padrões de desequilíbrios emocionais. Faz sentido isso aí para vocês? Vocês conseguem visualizar? Eu acho que a minha maior função aqui dentro do Café com Acupuntura, para trazer essas discussões de casos clínicos, é quebrar alguns mitos e mostrar para vocês como a análise de vocês podem ser profunda nos pacientes. Show? Vocês conseguem pegar isso aí? Faz sentido? Muito leite, se esse paciente ingere muito laticínio, muito leite, pode vir por conta desse padrão de desequilíbrio, tá? Pode vir gerando esse padrão de desequilíbrio. Tudo, como ele toma muito iogurte, né, para controlar essa diarreia dele, né, que muito provavelmente tem cunho emocional, nós vamos falar sobre isso, né? Nós podemos perceber então um comprometimento energético, né, vindo por conta dessa alimentação. Tá? Então o fator primordial para esse paciente já é entender que a alimentação dele deve buscar um reequilíbrio. Perfeito? Show? Maravilha. Então se nós já entendemos tudo isso aqui, nós precisamos traçar o quê? Objetivos. Isso. Objetivos. Naquele mesmo esquema, objetivos de curto, médio e longo prazo. Show? Objetivo de curto, médio e longo prazo. Perfeito. Objetivo de curto prazo é melhorar esse quadro de dor lombar e diarreia que ele apresenta. Tá? Vamos falar mais sobre isso. Médio prazo, nós precisamos melhorar o quê? Essa grande estagnação. Deixa eu só colocar um fator antes, né? Porque vem pela deficiência de Yin. Essa deficiência de Yin que está gerando o quê? A estagnação. E essa estagnação não deixa o Yang circular. Então gera deficiência de energia Yang. Se gera estagnação, gera deficiência de circulação, altera o livre fluxo. Se altera o livre fluxo de energia, palidez na língua. Então, alteração do livre fluxo de Qi e de sangue. Alteração do livre fluxo de Qi e de sangue. Perfeito? Por conta de quais fatores? Emocionais. Possivelmente esse paciente tem uma preocupação excessiva, né, que gera essa deficiência de Yin e essa estagnação. Isso gera uma insatisfação,
insatisfação. Preocupação excessiva gerando insatisfação. Olha a emoção aqui, ó, se desdobrando. Preocupação excessiva em insatisfação. E a insatisfação acaba comprometendo quem? O elemento madeira, o livre fluxo de chi de sangue. Gerando o quê? Frustração. Faz sentido isso aí para vocês? Vocês conseguem acompanhar essa linha de raciocínio? Show? Perfeito. Então agora que nós já chegamos em todo esse processo, nós podemos traçar a linha terapêutica. Vasos maravilhosos, pontos de indicação. Vou colocar ponto de tratamento primeiro, fica melhor. Ponto de tratamento e pontos de indicação. Show? Quais são então os pontos que nós podemos usar nesse paciente como vaso maravilhoso para fazer um reequilíbrio geral nesse paciente? Um paciente que tem muita deficiência de Yin, estagnação, deficiência de Yang e alteração do livre fluxo de Qi de sangue. Baço 4 com pericárdio 6? Ah, professor, eu acompanho seus casos clínicos já há algum tempo e vejo você utilizando muito baço 4 com pericárdio 6. Por quê você usa tanto baço 4 com pericárdio 6? Porque os pacientes tendem a chegar com desequilíbrios na Terra. Pessoal, a Terra, sem desmerecer os outros elementos, é um dos elementos mais importantes. Por quê? Porque ela é o centro, ela traz o equilíbrio. A Terra é que faz todo o ciclo. Se eu não alimento bem, que é a fonte de matéria-prima, fonte de Yin, eu comprometo quem? Eu comprometo o meu elemento terra. E o meu elemento terra comprometido, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar alterações de forma. E os pacientes chegam com fissuras na língua, edema na língua. São as principais características. Se eu pegar aqui todas as línguas que eu tenho, eu já fiz discussões de casos clínicos de mais de 350 casos clínicos. Se eu pegar essas 350 línguas que eu tenho arquivadas, juntamente com outras que vários alunos me mandam, nós podemos ver aí uma incidência de pelo menos 90% de desequilíbrio da Terra. E um segundo padrão de desequilíbrio muito grande que nós temos é da madeira. Por quê? Porque a madeira é energia secundária. Então, se os pacientes têm desequilíbrio de 90% praticamente no elemento terra, com certeza vai estar comprometendo a madeira. Por quê? Porque a terra é fonte de matéria, inclusive para a formação do sangue. Nossa, olha que fantástico isso aqui. Vocês conseguem perceber isso? Então, baço 4 com pericárdio 6 é uma dupla que, inclusive, trata as emoções. E para quem é acupunturista e trata seus pacientes, faz um levantamento de todos os seus pacientes que você já atendeu, que você atende. Tem comprometimentos emocionais por trás? Me responda essa pergunta aí. Vocês conseguem perceber comprometimentos emocionais por trás de cada um dos pacientes de vocês? Porque quando eu vou avaliar um paciente, eu sempre percebo que tem algo emocional por trás. Olha só que interessante. E aí, eu posso inclusive associar isso aqui com VB41-TA5. Ah, professor, agora você bugou a minha cabeça. Porque se o paciente chega com a dor lombar e com uma diarreia, você não está usando vaso maravilhoso nem para dor lombar, nem para diarreia. Por quê? Porque eu estou trabalhando o padrão de desequilíbrio energético desse paciente. E vou associar essas questões com pontos de indicação para essa queixa principal dele. Por quê? Porque essa queixa principal dele vem por conta desse comprometimento energético. Se eu não regular esse comprometimento energético dele, eu estarei fazendo um trabalho em vão. Show? Como pontos de tratamento, o que eu posso usar? Baço 3 para deficiência de Yin e estagnação, mais P9 para deficiência de Yang, mais F3 para melhorar o livre fluxo de Qi de sangue. Adianta eu usar apenas F3? Não, porque se eu não diluir e não melhorar a energia Yang, esse ponto vai ficar solto no meu tratamento. Então, vocês vão aprender agora a linkar os pontos de acupuntura para isso ter maior efetividade no seu tratamento. Né? E como pontos de indicação?
Como ponto de indicação, olha só que interessante. Paciente, 68 anos de idade, uma namorada antiga dele agora vem morar com ele, tem 40 dias que eles estão morando junto, uma filha autista dessa mulher, então mudou todo o parâmetro dele. Então isso pode gerar insegurança pelo novo, pode gerar preocupação, inclusive preocupação com os filhos, né? Pode gerar uma certa insatisfação, às vezes da liberdade que ele tinha, e agora, mesmo sendo um namoro novo, uma namorada antiga vindo morar com ele, querendo ou não, tira uma certa liberdade, né? Então isso pode gerar uma certa insatisfação, uma certa frustração, né? Então são padrões emocionais que acontecem por trás. E possivelmente esse paciente tem um padrão de resistência menor aqui no intestino grosso. Por que no intestino grosso? Porque é um paciente que já apresenta diverticulite e diarreia. Então, o padrão emocional dele acaba gerando uma alteração aqui, de disenteria. A Karen, eu também acredito que sempre tem alterações emocionais por trás. E a acupuntura da inteligência emocional faz toda a diferença. Show? Então, como pontos de indicação, lógico, eu vou trabalhar no intestino. IG4 mais IG11 vão ajudar aqui no intestino, mas somente vão fazer toda a diferença? Não. Estômago 25 mais baço 15 também atuam diretamente no intestino. Posso usar a craniopuntura de Yamamoto no ponto D para a melhora da dor lombar? Posso. Mas o que nós precisamos entender é que esse padrão de diarreia desse paciente não vem só por conta dos desequilíbrios energéticos. Não vem só por conta de uma sintomatologia física. Isso aqui acontece por conta, em especial, de um padrão de desequilíbrio emocional. Faz sentido isso aí para vocês? Vocês conseguem perceber isso ou não? Então, inteligência emocional ela vai ser necessária para que esse paciente gere um autoconhecimento e um autocontrole. Conhecimento e um autocontrole das emoções. Esse é o nosso objetivo com o tratamento da inteligência emocional. Só que na inteligência emocional nós não trabalhamos puramente só as emoções. Nós trabalhamos também o padrão de desequilíbrio energético. Por isso que muitas vezes o seu paciente tem uma dor lombar, você descobre que essa dor lombar dele é por uma estagnação, é por uma preocupação, você usa a dessensibilização da terra e ele melhora a dor lombar sem colocar uma agulha na lombar. Por isso que às vezes você percebe que a dor lombar do seu paciente é por uma insegurança e medo, você usa a dessensibilização da água e o paciente melhora o físico, mesmo tratando as emoções. Então aqui, o que nós devemos fazer? Devemos fazer a dessensibilização da terra para melhorar esses níveis de estagnação que estão causando essa alteração de forma e melhorar esse nível de preocupação que ele tem com os filhos. A dessensibilização do metal vai ajudar ele nesse processo de insatisfação, no processo inflamatório da diverticulite, inclusive na diarreia. E a dessensibilização da madeira para melhorar os níveis de frustração e melhorando toda essa estagnação, essa deficiência de Yang que ele apresenta aqui, melhorar essa palidez na língua. Porque inclusive essa palidez na língua pode atrapalhar quem? O sono dele. E atrapalhando o sono dele, vai ter limpeza energética e emocional? Não, piora os comprometimentos emocionais, que piora o quadro de diarreia. Show? Olha que maravilha. Ah, professor, então eu posso fazer uma sessão da terra, uma sessão do metal, uma sessão da madeira? Não. Sempre dentro da inteligência emocional você vai fazer reavaliações. Faz a dessensibilização da terra. Como ele tem uma preocupação excessiva com os filhos, possivelmente pode ter reverberação. Se tiver reverberação, é como um processo de limpeza. É sinal que você limpou, mas não limpou tudo. Então você precisa repetir até ter uma qualidade de vida, um bem-estar nessa dessensibilização, que mostra que o processo de limpeza foi efetivo. Depois você passa para o metal, depois você passa para a madeira e depois você pode vir combinando terra com metal, terra com madeira. Para quê? Para você mostrar para esse organismo que você quer não só
diminuir a estagnação do baço, como também a estagnação do fígado e da vesícula biliar. Ah, professor, mas esse paciente também já tem dor lombar, tem dor no joelho. Dessensibilização da água vai ajudar. Dessensibilização do fogo também vai ajudar na melhora do processo inflamatório e numa possível ansiedade que esse paciente possa ter, mesmo que não apresente sintomatologia. E em qualquer momento desse tratamento aqui, você pode fazer a dessensibilização gestacional. Por quê? Porque esse paciente tem diverticulite, esse paciente tem dor lombar de longa data, esse paciente tem uma hiperplasia prostática benigna, esse paciente tem várias alterações energéticas e emocionais que vão gerar, que podem ser geradas por um local de menor resistência de emoções que ele vivenciou quando estava no ventre da mãe dele ainda. Ou posso fazer vasos maravilhosos com a terra? Pode, você pode associar os vasos maravilhosos aqui com a dessensibilização da terra. Lembrando que dentro das dessensibilizações, nós já temos vasos maravilhosos associados a eles. Show? Mas pode, o tratamento aqui não existe regra. A ordem dos tratores não vão alterar o viaduto. Por quê? Porque definitivamente esse paciente tem padrões de desequilíbrios crônicos e que ele vai ser necessário passar por vários processos na etapa de tratamento dele. Show? Perfeito? Que incrível! Esse caso clínico ajudou vocês aí de alguma forma? Se ajudou, mande a cabecinha saindo fumaça aí e deixa eu entender esse processo. Tá? Alguns recados importantes. Toda terça e quinta-feira eu faço discussões de casos clínicos aqui no meu Instagram. Se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão, mande no direct a foto da língua e a anamnese que eu coloco aqui na lista de espera. Tá? Lembrando que alunos do curso de Inteligência Emocional têm prioridade nos casos clínicos e eu vou fazendo aqui conforme a demanda. Tá? Dias 29 e 30, curso de acupuntura na Inteligência Emocional presencial, uma imersão presencial em Curitiba, tem uma única vaga. Junho e outubro também estaremos em São Paulo para os cursos de inteligência emocional, imersão presencial de inteligência emocional e de acupuntura eficiente. Se você for de São Paulo também e quiser já fazer a sua inscrição nessas datas, junho e outubro, tá? Já me chama no direct também que eu coloco aqui pra gente fazer. E estamos em março. Março comemora-se o dia do acupunturista, dia 23 de março, e eu vou fazer uma aula, uma super aula, no dia 24 de março às 8 horas da noite, online, ao vivo e gratuita. Se você tiver interesse nessa aula, o link está na minha bio, ou me chame no direct que eu te passo o link para você fazer a sua inscrição. Convide todos os seus colegas acupunturistas e vamos comemorarmos juntos, com conhecimento, o dia do acupunturista. Vai ser incrível ter a participação de cada um de vocês. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Tá? Basta você me chamar lá que eu respondo todo mundo. Tá? Sou de Minas. Essa aula tem muito a ver comigo. Maravilha, José Macedo. Que incrível que ajudou. Tá? Fico feliz. Agradeço muito a participação de cada um de vocês. E qualquer dúvida pode me chamar no direct. Então, vou encerrar aqui e nos vemos terça e quinta-feira às 8 horas da manhã para mais cafés com acupuntura aqui nesse Instagram. Então todos um excelente início de final de semana e nos vemos semana que vem. Qualquer coisa estou sempre à disposição no direct. Tchau, tchau, pessoal!